Clementino Souza, Maria de Fátima Rego e Salete dos Santos. E neste momento eu passo a palavra à minha querida Margot para que ela possa fazer a leitura do nosso exórdio da noite de hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dora. Boa noite a todos. E nós vamos voltar, né? Hoje a gente está voltando. Um momentinho aí, Margot. Você leu Leiane, que eu te pedi para dar continuidade? Não. Não. É você, vai contigo, é contigo. Então vamos. A gente voltando depois de uma semana de muita comemoração, de muitas bênçãos recebidas, nós vamos ao livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje é 150. Seu título é o mesmo. Palavras de Jesus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 27, diz: Pois o mesmo Pai vos ama. E Emmanuel nos traz: ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilégios. Em suas sessões numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sobrenomes diferentes, invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Está com você, minha irmã Dora. Muito obrigada, Margot. Neste momento, eu passo a palavra ao senhor Lindo para que ele possa fazer a nossa oração de abertura para o nosso Evangelho. Obrigado, Dora. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje vamos já reiniciando aqui a nossa rotina natural de todas as noites. Vamos proferir a oração à falange do bem. Doce nome de Jesus, doce nome de Maria, enviamos vossa luz, vossa paz e vossa harmonia. Estrela azul do Dharma, farol de nosso dever, libertai-nos do mal do karma, ensinai-nos a viver. Antes o símbolo amado do triângulo e da luz, vê-se servo renovado por ti, ó Mestre Jesus. Como nossos irmãos de Vênus e Marte, façamos uma oração que nos ensine a arte
da grande renovação. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos. E que tenhamos, Senhor, pela vossa proteção, pela vossa luz, a permissão de participar do nosso Evangelho na noite de hoje, com muita paz, harmonia, equilíbrio e amor nos corações de cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Passo a palavra a você, Dora. Obrigada, senhor Lindo. Nesse momento, eu peço à espiritualidade superior a permissão para passar a palavra à querida amiga Glaci para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja bem-vinda. Boa noite a todos que eu já dei, aos que ainda não dei, sejam todos muito bem-vindos, a todos encarnados e desencarnados que precisam ouvir. Então, a gente vai dar uma continuidade, né, do capítulo 20, ontem estreado por nossa amiga Rita Aparecida, por sinal, muito bem. Eu tive que assistir sem precisar gravar, porque eu não estava em casa. Mas aí a gente dá continuidade e vamos ler o item 2 e 3, que nos diz assim: instruções dos espíritos. Os últimos serão os primeiros. Aqui já diz tanta coisa nessa frasezinha que nos lembra daquele muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Por que os últimos serão os primeiros? Lembra daquela passagem do servidor que chamou e deu 5 talentos, deu 3 talentos, deu 1 talento, e aquele primeiro e segundo multiplicaram, e o terceiro guardou, continua juntando tudo, dá essa passagem, os últimos serão os primeiros. Aquele que também saiu a procurar dos serviços, dos servidores, e dizendo que pagava um cento, vamos dizer assim, como chamavam, a cada um, e pagou, mesmo aqueles que chegaram por último, o mesmo valor daqueles que chegou primeiro, porque é justo. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, que o devia empregar, e que esse atraso não seja o fruto da sua preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Olha aí a diferença. Quanto de nós ficamos em casa aguardando fazer uma boa obra, ter uma atitude com o vizinho, ter uma atitude com alguém que você viu na rua, perambulando, que você viu, passou, você foi num hospital, viu pelos corredores dos hospitais, você foi numa liga do câncer, você foi fazer uma coisa sua, mas ali quantos passou por você? Ou quantos você passou e não viu? Aquele que só precisava de um olhar caridoso, de um olhar de compaixão, de um olhar. Se fosse Jesus, o que Jesus faria? Então diz, mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Olha aí, aqueles que se enclausuram, não, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou qualquer que seja a religião. Eu já sei, então eu preciso estudar mais, eu tenho esse livro, eu preciso ler, e não sai mais de dentro do quarto com medo de ver alguma coisa e que os olhos venham a julgar.
com medo do pecado, com medo de não agir como Jesus agiria. E aí fica o quê? Fica temendo o que está abafando em fazer, o que está recusando em fazer, que é o trabalho da última hora. Eu sempre digo ao mestre Arlindo, quando eu digo assim, seu Arlindo, me socorre, eu não vou poder fazer hoje. Ele disse assim, pode deixar, minha amiga, eu digo, trabalhador da última hora. É assim, numa ajuda ao próximo, num trabalho, não importa qual seja o trabalho. É quando você está em casa, deitada, ou fazer, eu digo deitada, mas cabe ao ser humano. Então, deitado em casa, aquela coisa toda, e deixando de lado trabalhos que foi programados a fazer. E fomos programados. Porque é que não é, cada um trabalho da gente não é à toa, não é por acaso, não é o acaso. É tudo programado, é tudo feito conforme a gente nos, nos conduzimos no momento que do retorno à Terra, a essa terra grosseira. A gente certa de fazer tudo e às vezes a gente falha com medo de falhar. Com medo. Então diz, tô sentindo, não sei se é esse ar, eu já desliguei o ar, o ventilador, estou sentindo assim meio como que eu vá ter uma crisezinha de garganta, mas tudo bem. Mas cadê agradável? Quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. E aí a gente vê quantos dos nossos irmãos que vai abrir os olhos quando está numa enfermaria, quando já vai entrar numa UTI. Aí lembra de Deus, lembra de tanta coisa que deveria ter feito e talvez não dê tempo. Aí diz, eu deveria ter feito nesse período, mas eu não fiz. Muitas dessas pessoas não diz que não fez porque não quis, não. Eu não fiz porque eu não podia fazer a caridade àquela pessoa que estava passando por necessidade, porque eu não tenho como tirar. E o amor, e a compaixão, e a solidariedade de um bom dia. Não é só você chegar com a cesta básica, não é só você chegar com um agasalho da alma, agasalho de uma palavra, agasalho de um incentivo, de uma elevação. Vai dar certo, levanta a tua cabeça. Isso é caridade. Que necessidade teria de me incomodar por um Senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde será melhor. Estes meus amigos não terei encontrado o salário do obreiro, mais o da preguiça. Quantos dizem assim, não, mesmo descobrindo que depois do desencarne, a vida continua, então eu volto, então eu vou deixar para a próxima. E vai acumulando débitos, acumulando. Imagine você com um banco no seu contra-cheque. Você vai tirando e vai aumentando, e assim é a nossa dívida lá também. O que nós pudermos fazer, já que nós já temos um pouco da razão, da consciência, principalmente da consciência, que Deus foi o melhor dos juízos que Deus deixou na terra, é a consciência, é o melhor juiz. É o nosso juiz, é a consciência. Já diz lá no livro de Nosso Lar, no filme Nosso Lar também. André Luiz estava no lamaçal, estava lá sendo gritado por suicídio. Não era porque ele estava lá, era a consciência dele que estava lá. Quanto de nós deita com a cabeça no travesseiro, faz uma prece por aqueles que não têm?
um lençol para se cobrir. Quantos de nós lembra dessas criaturas de Deus? Porque são todos filhos, indiscutivelmente ele não quer saber classe social, ele não quer saber a cor, ele não quer saber a religião, ele quer a essência, ele quer você. Ele te chamou para o trabalhador da última hora porque ele quer que você faça parte do apostolado. Então vamos. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver, enfim, se chafurdado em todas as agnomias da humanidade. Que será, pois, daquele? Basta ele dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal meu tempo, tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco da salário do trabalhador da boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjastes o teu tempo, esquecestes o que aprendestes, e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais dispostos, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora. Imagine. Imagine a gente recebendo essa dádiva. Venha trabalhar na minha vinha. E ele nos chama. Não é só no tempo outroras, não. Se a gente lê, acredito que todos já leram, talvez grande parte, há 2000 anos, 50 anos depois, renúncia. Gente, uma lição de vida. O Paulo e Estevão é uma lição de vida. E por que a gente não pode fazer se eles conseguiram? Se nós nos começarmos a depurarmos, começarmos a nos purificar, começar a cada palavra, a cada pensamento, esse não é meu, aí faz uma prece, a vigia é tua, não é do próximo, não é vigiar a vida do próximo, é a tua vida, os teus pensamentos, as tuas atitudes. Aí então, diz aqui, bons espíritas, meus bens amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando foste chamado. Quando foste chamado, cadê? É porque entrou um negócio aqui, eu tive que tirar. Quando foste chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação de qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugido na imensidão dos tempos que formam para vós a eternidade. Isso foi dito por Constantin, espírito protetor, Bordo Artes, 1863. Então, ele falou essas palavras, ele, na realidade, ele nos inspirou, ele sugeriu como nós deveríamos agir, ou como nós devemos agir.
né? E Jesus vai e diz: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos em sua vigorosa linguagem. Os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos, enfim, os espíritas. Estes, os últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa que digo eu, uma mais alta recompensa. Últimos a chegar, os espíritas, aproveitem dos trabalhos intelectuais dos seus predece- predecessores, predecessores, menino, porque o homem deve herdar do homem e seus trabalhos, nós estou marcando aqui, e seus resultados são coletivos. Deus abençoe a solidariedade. Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã para arrematar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã. Se encontram entre eles, porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito da obra. Aí aqui a gente diz assim: e qual é, então, o meu salário? Porque, então, qual o salário da Margot para Deus? Qual o salário? Agora eu lembrei aqui de Alcio, né, que falou, mexe com todo mundo. Qual o salário de Dora para Deus? É de acordo com a obra de cada um. Ninguém vai tirar um pouquinho do salário, nem eu tiro de Margot, nem eu tiro de Dora, nem eu tiro de seu Arlindo, etc. e tal. Cada um segundo sua obra, cada um, então, segundo o seu salário. E então, quanto mais você faz, maior beneficiado somos nós. O que nós fazemos ao próximo é a nós que estamos fazendo. Porque o próximo pode ter sido um pai, pode ter sido um irmão, pode ter sido alguém tão íntimo e a gente não sabe. E muitas vezes a gente condena, a gente simplesmente ignora, a gente julga. Mas o que nós já fizemos também? Será que só trabalhamos para o bem? Será que nós, ao tempo do dia a dia, nesse dia tão corrido como está, será que estamos fazendo algo que agradece e que alegra o coração de Deus? O coração de Jesus, o coração de Nossa Senhora, que intercede tanto por nós? Essa semana que foi Bezerra de Menezes, por sinal, ontem lá na praça, na exposição de livros espíritas aqui, eu tive presente, por sinal, a prece foi terminada por mim, e eu fiz uma linda homenagem ao doutor Bezerra, assim, foi aleatório, de agradecimentos, porque ele continua fazendo ao pobre, continua fazendo aquele desvalido, continua fazendo, e não é, a gente fala o pobre, não é aquele pobre que pedra esmola, não, é aquele pobre de espírito ainda, é aquele pobre necessitado de um abraço, de um conforto, de uma palavra, é aquele pobre que ele diz, você quer ficar bom, meu amigo? Pois faça assim. Está lá no livro Alguém Me Tocou, que diz assim, tem uma parte que diz assim, você vai para um médico e o médico vai e diz, olha, você tem que mudar os seus hábitos, você tem que começar a fazer academia, você tem que fazer os exames, e por último ele ainda diz, e você ainda vai passar por uma cirurgia. E você ali se prepara todo. No outro dia você já está na academia, no outro dia você já está procurando os exames, enfim. Mas aí Jesus vem atrás e diz, eu também tenho remédio para ti. Abre o evangelho, muda teus hábitos,
muda a tua conduta, transforma a tua essência em homem do bem. Olha lá no capítulo 17, os caracteres do homem do bem. Olha lá, em todos os capítulos tem uma parte da paciência, tem uma parte da caridade, uma parte do amor, uma parte do perdão. Em todo o capítulo. E vamos lá, que eu tenho uma experiência para contar para vocês. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terrestre compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê, sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados. Reentra na liça, amadurecido pela experiência, para avançar ainda, e todos os trabalhadores da primeira e última hora, olhos abertos para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Esses trabalhadores da última hora, como ele bem disse aqui, os da primeira hora, fomos nós também, já bem atrás, foi aqueles discípulos também, foram tantos e tantos e tantos. E se nós não tivéssemos lá, nós não estaríamos mais aqui, né? Então, nós também fomos. E agora é chegada a hora da abertura dos olhos. Mas não é desses olhos físicos, é da abertura do coração. É da abertura da palavra, que essa palavra, você passe a semear por onde você for. Você passe a plantar e vai colhendo as flores por onde tu andares. E então diz, tal é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Até lembrei de Alcer, N. Paris, 1863. Hoje foi o dia de eu lembrar de Alcer. Então, eu tenho essa, antes de falar sobre Mateus, de 1 a 20, que ele fala exatamente sobre toda essa passagem aí, de como nós temos, e Emmanuel é quem vai nos esclarecer, dá aquele puxavantezinho, mas eu tenho essa experiência para contar para vocês hoje. Ontem, na feira do Livro dos Espíritas aqui, foi bem interessante, gente. Eu estou falando não para elevar-se, não. É para mostrar o quanto nós somos iguais. Ninguém pode ser melhor ou querer ser maior que alguém, em momento nenhum. Eu estava olhando os livros, por sinal, eu até me admirei, porque eu não comprei nenhum, graças a Deus, que eu tenho essa mania de compra, então não comprei. Já é um avanço grande. Então, chegou 2 evangélicas e vieram me abordar. Pensaram até, porque a tenda lá é da Virtex. Virtex é uma empresa aqui de internet. Aí pensaram que era a internet. Ela disse, e aí, o que é que diz aqui sobre a internet? Eu disse, não, aqui são livros espíritas que nos edifica, que nos faz adentrar a história, tanto a história do Antigo Testamento, a história de Jesus, a história do Espiritismo. São as 3 revelações. Aí ela olhou para mim e disse, Deus me livre, eu não posso ler isso aí, não. Aí eu fui e disse, mas vamos então pelo menos conversar. Não posso conversar com espírita, não. Eu fui e disse, imagine você, eu só quero 2 minutinhos seu, e elas 2 pararam. Se fosse Jesus que estivesse no seu lugar, iria fazer isso aí comigo? Aí ela olhou para mim e disse, não. Eu disse, Jesus, ele deixou em cada lugar um templo da católica, um templo do espírita, um templo do budista, um templo do evangélico,
Enfim, ele deixou algum templo, religião? Ela disse, não. Ele deixou para que nós, a busca dele, a gente se salve. Ele veio para nos salvar. Aí eu fui e disse, exatamente, ele veio para nos salvar. Você disse, perfeito. Mas a pergunta é, você conhece a parábola do bom samaritano? Ela olhou assim para mim, eu fui e disse, passou um levita que tinha o conhecimento, que andava com a Bíblia debaixo do braço, eu dei até uma, né? E passou depois os fariseus, e que tinham todos conhecimentos, mas que não tinham compaixão. Veio um que não tinha conhecimento e socorreu aquele que ele não sabia quem era. É assim que Jesus quer que a gente haja. É as nossas atitudes é que nos salva, não é Jesus diretamente, eu vou te salvar. Ele deu a direção. Vai, confia e segue. É dessa forma que nós nos salvamos. Não é só você ler a Bíblia, não é só você fazer qualquer coisa e simplesmente dizer que está salva. Aí ela olhou para mim, ficou parada, né? Eu fui e disse. Aí falei de várias coisas que a gente até esquece um bocado de coisa. Aí e ela escutando, ela escutou tanto, gente, e ela escutou mesmo. Ela entrou. Aí quando eu senti, foi a coisa mais emocionante que eu já vi. Foi uma emoção ímpar. Ela olhou para mim aí foi e disse, depois que eu já tinha falado de quase a Bíblia todinha dentro do Allan Kardec, e mostrando o Allan Kardec, o livro, o Evangelho. Aí ela foi e disse, agora vocês vão parar aí. Eu sabia que ela já estava espiritualizada, eu sabia que ela era uma média linda. Ela olhou para mim e disse, eu estou sentindo que eu preciso cantar para você. Aí eu fui e disse, então cante. E eu agradeço, eu vou nos ciclos de orações quando eu estou em Natal, eu faço tudo. Eu vou numa igreja católica, o Deus é único. Pode cantar, sinta-se à vontade. Ela olhou para mim e apontou assim, disse, está chorando porque se você tem um Deus. Gente, quando ela, eu disse, aí ainda por cima é um espírito que eu já conheço, né? Então, o espiritismo será a religião do futuro? Não, ele será o futuro das religiões. Então, por que esse desprezo a uns e a outros? Por que não a gente olhar a todos como Jesus nos olha? Aqui, a vinha, está lá em Mateus, que diz assim, o planeta não é um barco desgovernado. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades sem simplesmente olhar o universo com amor, olhar o universo como um só. Deus criou o universo, ele criou todos nós e não deu a um, mas não foi a nós que já viemos com as nossas tendências a ter ou a não ter. E precisamos passar pelas provas e pelas expiações com dignidade, com sabedoria, com resiliência, com serenidade, quando nós não podemos mudar aquilo que precisamos passar. Aí diz aqui, vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Emmanuel pergunta. Aí ele mesmo responde, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Aí ele ainda diz, ninguém alegue assim embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar, aprender, aperfeiçoar e servir, de vez que argumento da última instância é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência do planeta terrestre e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui.
se não confiasse em nosso esforço sincero e de corrigenda, de elevação, e se não nos considerasse capazes de cooperar. Então, nem vou terminar de ler, porque é muita coisa que Emmanuel nos fala. Gente, esse livro de Mateus, lido e feito essas correções, como ele abre esse leque para a gente, né, o Emmanuel, é muito gratificante, porque você vai aprendendo mais e mais. Você pega o Antigo Testamento, você abre isso aqui, você vê o Antigo Testamento de uma maneira mais clara. E o que é o Espiritismo? É a clareza, é o raciocínio. Por que dessa dor? Por que vigiai e orai? Simplesmente, nós já tivemos um passado. Ou seja, também já nessa. Quando eu li um livro, não me lembro qual foi deles, que o Senhor pediu para que, no momento ele estava já bem fraco, já pronto para desencarnar, mas ele ainda não era a hora dele. E o que foi que ele fez? Ele pediu com tanta força, com tanto clamor, se tivesse a oportunidade, até lembrei de mim na sala de cirurgia, se tivesse a oportunidade de dar continuidade, ele ia fazer tudo diferente. E ele o fez, Deus deu a oportunidade. Ele era uma pessoa riquíssima, então ele fez já doações para os filhos, o que tinha de ser dos filhos fez, o que não era para os filhos, simplesmente ele fez a doação para os mais necessitados. Aí ele começou a ser bonificado com as atitudes do bem. Então, quando a gente faz ao próximo, não é ao próximo que bem que a gente está fazendo, é a nós. Somos nós os receptores. Então, faça essa reflexão todos os dias, antes de dormir. Desliga um pouquinho o mundo, antes da tua prece final. Será que eu pratiquei o bem hoje? Será que eu fiz hoje tudo de bom? Será que hoje eu olhei para o próximo como Jesus olharia? Fica essa reflexão. E eu digo, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento. Peço ajuda a todo momento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafa e chora. E quantas vezes a gente não faz isso? É alívio para o meu coração, eu a Ele imploro, e então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, e é isso. Sinta a paz dentro de ti. Sinta a luz te envolver, te bloquear de coisas erradas, te bloquear de estradas tortuosas. Pede a Deus, Pai, dá mais oportunidade hoje. Nós não sabemos se estamos aqui amanhã. Agradeçamos sempre pelo ar, pela voz, pelas mãos, pelos pés que chegam onde nós queremos, onde muitos já não conseguem. Por estar ainda em terra, com a oportunidade de melhorar, de se lapidar, quanto muitos já estão em outra energia, mas buscando, trabalhando, que nós sabemos que a vida continua. Agradeçamos a Jesus pelo mestre guia, modelo que ele foi, que é para todos nós. Ele veio para nos mostrar o melhor para cada um de nós. Seja bom,
Seja amigo, seja pai, seja luz, onde quer que chegue. Apazigue as situações. Traga paz. A Maria, ó Mãe Santíssima, abraça-nos com o teu manto. Socorre-nos nos momentos de aflição, nos momentos que só nós sabemos onde dói. Só nós sabemos o quanto está gritando o coração. Socorre a cada um. Não importa onde esteja nem o que estejamos fazendo. Olha para nós como filhos. E ao nosso amado mentor, Bezerra de Menezes, continua socorrendo a cada um dos aflitos, daqueles que não têm a quem clamar, daqueles que procuram e ainda não sabem que existem tantos irmãos juntos de cada um de nós, auxiliando os nossos anjos guardadores, os nossos protetores, nossos guias, a todos os mentores que se fazem presente todas as noites, nesse evangelho no lar. Chegue aonde quer que chegue a paz e o amor, a mansidão de carinho, todo o universo. Nosso muito obrigado, gratidão por mais uma oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Gratidão. E com essa prece, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se encontrar algum irmão precisando de ajuda, que seja encaminhado a um hospital, a uma colônia espiritual ou a um lugar adequado às suas necessidades. E que todas as energias deletérias sejam recolhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Neste momento, eu peço à espiritualidade superior a permissão para encerrarmos o nosso evangelho dos nossos lares desta noite. Boa noite a cada um de vocês. Paz, amor e luz a todos. Boa noite. Parabéns. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.